Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime. Hoje, segunda-feira, um dia após o domingo, em que encerramos a série de conferências sobre o centenário da nossa igreja, a primeira igreja batista em Araruama. Estou com a camisa usada pelo pessoal do apoio, pessoas que estiveram trabalhando em várias comissões, várias frentes, e graças a Deus foi uma bênção. As comemorações foram bem-sucedidas, alcançamos o nosso objetivo e cremos que Deus foi glorificado entre nós através dos nossos cultos, dos nossos encontros, das nossas celebrações. Hoje eu não quero falar sobre a nossa igreja aniversariante. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Cristo Jesus. Aquela igreja que ele edificou, por quem ele deu a sua vida, para quem ele derramou o seu Espírito Santo para que pudesse dar vida, ousadia, condições, argumento, condições de testemunhar. E é exatamente isso que ele continua fazendo através da sua igreja. A igreja de Cristo, ela é representada por igrejas locais, né? Nós aprendemos isso na própria Bíblia, lá no livro de Apocalipse, quando Jesus se revela e orienta João a escrever, né, sete cartas que ele, Jesus, estava mandando às 7 igrejas da Ásia. Então, com esse texto, a gente vê que a igreja de Cristo, uma igreja que está espalhada pelo mundo todo, ela é representada por igrejas locais, né? O corpo de Cristo é representado por igrejas locais. Então, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 13, por exemplo, nós temos assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas. Igrejas aqui, do ponto de vista de igreja local, portanto, a igreja de Cristo é uma só, mas ela está espalhada por milhões de endereços no mundo inteiro, né? E essa igreja de Cristo continua no mundo e vai continuar até que Cristo venha buscá-la. Haverá o grande momento em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja e nós iremos ao seu encontro nas nuvens, assim como a palavra de Deus nos ensina, e nós cremos e nos alegramos e aguardamos isso com uma certa expectativa muito boa, né? Então, hoje, já que nós estivemos comemorando o centenário de uma igreja local, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre como Deus revela a sua vontade ao mundo hoje. Como é que Deus revela a sua vontade ao mundo hoje? Através da sua igreja. O Senhor Jesus enviou a sua igreja para que ela fosse, né, por todo mundo, pregasse o evangelho a todas as pessoas, e à medida que as pessoas fossem se convertendo, se tornando novas criaturas em Cristo Jesus, essas pessoas receberiam, né, o dom do Espírito Santo e passariam a pertencer à igreja de Cristo, pertencer ao corpo de Cristo. Esse é o plano de Deus, né? Então, enquanto a igreja de Cristo estiver no mundo, a responsabilidade será dela transmitir, revelar a vontade de Deus às pessoas. Então, a igreja é muito importante, ela é necessária, ela é de Cristo, ela foi edificada por Cristo, ela está sendo construída por Cristo Jesus, sustentada por Ele. Então nós devemos honrar, nós precisamos prestigiar a igreja de Cristo. Então você precisa ouvir o que a igreja de Cristo está ensinando hoje sobre Cristo, sobre o mundo, sobre você, sobre o pecado, sobre amor, sobre fé, sobre esperança, né? E a igreja usa como argumento, base da sua argumentação, a palavra de Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Então você que ainda não pertence a uma igreja de Cristo, você deve, em oração, né, e observando os fatos, procurando conhecer as igrejas e procurando dentro da Bíblia tudo que a Bíblia fala sobre a verdadeira igreja. Então você precisa se definir quanto a isso.
Você depende disso para viver, você depende disso para ser feliz, você depende disso para ter vida eterna com Deus no céu. Ouvir o que a igreja de Cristo está ensinando hoje. É através da igreja que você vai ser evangelizado. É através da igreja que você vai ser discipulado. É através da igreja que você vai ser ensinado a obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus confiou à sua igreja essa tarefa. Se a igreja não evangelizar, ninguém o fará com eficiência, porque é tarefa da igreja. Então, nessa igreja, encontrando essa igreja em oração, você deve pedir a Deus para orientar você, abre o seu coração, converse com Ele, encontrando essa igreja em oração, você deve adorar a Deus com aqueles irmãos, você deve estudar a palavra de Deus ali com aqueles irmãos, você deve aceitar o discipulado que esses irmãos vão fazer com você, você vai crescer com esses irmãos, crescer em todos os sentidos, mas sobretudo espiritualmente e dentro da vontade de Deus. Ali você vai desenvolver os seus dons espirituais que o Espírito Santo vai conceder a você para o trabalho, para aquilo que for útil, para a edificação da igreja. Você agora será também um agente de transformação dentro da própria igreja. Então a igreja é muito importante, é necessária. Ore, converse com Deus a respeito desse assunto. Observe, estude a palavra, procure conhecer a igreja do Senhor. Faça isso em oração, faça isso estudando a Bíblia. Veja o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Você vai ver que tem muita coisa que a Bíblia ensina sobre a igreja que as igrejas que se apresentam como igreja de Cristo não estão praticando. Fazendo coisas que ele não mandou fazer, não é isso? E deixando de fazer aquilo que ele mandou fazer. Então você é inteligente. Você é inteligente, você é uma pessoa capaz. Observe isso, estude a palavra, converse com Deus, peça orientação, tome a sua decisão. Receba Jesus como Salvador e entre para uma igreja do Senhor, para que ali você possa glorificar a Deus. Sabe por quê? Quando Cristo voltar, ele virá para buscar a sua igreja. E só quem estiver na igreja de Cristo será levado com ele para a eternidade. Pense nisso. Querido Pai, obrigado porque a tua igreja está ainda no mundo, testemunhando e pregando a respeito de Jesus e da salvação. Orienta as pessoas, que o teu Espírito Santo possa convencer essas pessoas a respeito da importância da igreja e da necessidade dela para o encontro com Cristo. Fica conosco. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.